Deus mandou você para cá, não é pelo que você queria vir. Deus mandou você para cá porque Ele quer transformar aquilo que você sozinho não dá conta. Já tem feito isso comigo há algum tempo. Está fazendo a vida dos laranjinhos. Chegaram quietinhos, chegaram? E agora, melhorou lá? Opa! Futuro laranjinho aqui. Será que nós vamos ter futuros laranjinhas aqui? Sobe o meu louvor e desce. Quer conectar a glória? Tem que aprender a louvar. Louvar é reconhecer o que Deus faz. Por que esse povo é tão animado? Por que o pastor Renan, que já podia estar aí, né, pastor Maurício? E tá, né? Mas depois para quê? Contar os dias com o aposentador, pastor João. Aposentadoria, meus irmãos, até aposentar tem muito louvor e muita glória para descer. Amém. E chegou, a gente entrega, Por que esse povo é tão animado, pastor? Porque esse povo, independente da idade, vibra com a presença do Senhor. Primeiro, porque o Senhor quer que nós sejamos seus amigos. Fala comigo, amigos. Amigos. Existem muitas pessoas, mas há irmãos muito chegados, acabam se tornando amigos íntimos. Então Jesus falou sobre isso, olha lá, João 15:15. Vós sois meus amigos, já não vos chamo servos, escravos, tolos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Tudo o que Jesus ouviu do Pai, Jesus se dedicava a cada dia. Marcos 85 diz que Jesus levantava de madrugada, ia para lugares desertos, ficava longe, inclusive dos discípulos, e ali ele orava. O que oração quer dizer? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Oração quer dizer que a prioridade na vida de Jesus quem era? Não era comida, não era bebida, não era os discípulos, não era fazer milagre, não era fazer cura, libertação, ressuscitar mortos. Isso vinha depois. Qual era a prioridade dele? Orar ao? Ou seja, comunhão com o seu Pai. Quem tem comunhão com Deus, ouve o que Deus fala. Esses laranjinhas estão aqui e eles estão há dias e dias orando, buscando a vontade de Deus, se consagrando ao Senhor, para que tudo aquilo que Ele e nós recebemos do Senhor, nessa manhã você receba do Pai. Os anjos do Senhor estão aqui, mas anjos, dois tipos de anjos, os visíveis e os não visíveis. Os não visíveis já estão há muito tempo cuidando de nós. Deus acampa os seus anjos agora daqueles que temem e nos livra. Agora os visíveis somos nós, e nós queremos compartilhar a glória do Senhor com você. Por que a igreja existe? Por que nós fazemos tanto empenho de lugares onde a igreja não está? E no nosso distrito nós temos que alcançar 12 cidades, são 19, onde tivemos nosso conselho distrital. Desafio missionário. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Eu não faço a menor ideia de como, irmãos, eu não me preocupo com isso. Eu sei que o Senhor nos mandou ir para o Evangelho fazer discípulos, batizar, ensinar tudo que Ele nos ensinou. E é o que estamos fazendo aqui. Por que a igreja é tão animada? Porque a igreja tem certeza da vida eterna. Amém? Amém. Laranjinha, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Certeza da vida eterna fez isso. 1 João 5,13 diz assim, ó. Essas coisas vos escrevi a fim de saber se tens o quê? A vida eterna. Vida eterna é o quê? Quem é eterno? Eu não sou eterno. Você não é. Daqui a pouco o seu corpo vai ser futuro. O teu espírito é eterno. O teu espírito é eterno. E o teu espírito tem que se anexar àquele que é eterno. Ou seja, o teu espírito tem que se anexar, colar, vibrar com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aí você recebe a vida eterna. E nós vamos meditar rapidamente sobre isso. Eu quero te fazer uma pergunta então. Se você não é desejo do nosso coração que você morra, como eu, queremos viver um tempo aqui ministrando a palavra, o poder e glória do Senhor. Mas se você morresse hoje, você tem certeza, convicção do coração, conexão espiritual. Você tem certeza que se você morresse, você iria para o céu? Não precisa responder. Pense nisso. Você morrer agora nessa noite, vai ficar teu corpo. Mas no seu interior você pode afirmar com certeza que se morrer agora, vai para o céu? Boa pergunta, não é? Irmãos, eu fui criado num colégio religioso, meus pais eram religiosos, líamos a Bíblia de vez em quando, meu pai levava os filhos para ser batizado na igreja, casamento era feito na igreja, família de 9 irmãos, meu pai, minha mãe e minha avó, 12 pessoas, nenhum tinha certeza de vida eterna, nenhum, apesar de todo o conhecimento religioso, porque
religião não traz a certeza da vida eterna. Eu me apavorava de medo da morte. Quando era jovem, meu pai era agricultor, criava animais, criava carneiros. E ele fazia edredom de lã de carneiro, que é desse tempo. Quem já viu isso? Quem já teve a alegria de dormir debaixo de um edredom de lã de carneiro? Esquenta ou não esquenta? Está chegando o inverno. E eu usava aquilo no verão. Tá bem, pastor? Chegava à noite, quando eu sabia que ia dormir, irmãos, era um desespero na minha alma. Meu espírito ficava inquieto. E eu pegava aquele edredom e cobria a cabeça. Como eu mesmo, como eu pânico. Porque eu sabia que podia fechar os olhos e não abrir. Agoniante. Com 15 anos de idade, eu estive num acidente de carro, minha mãe dirigindo. O carro que estávamos arrebentou a barra de direção. Ele deu 7 capotadas. 7. Eu não pude contar porque eu estava dentro do carro e minha irmã também. Grávida de 4 meses. O policial rodoviário, quando viu o estado do carro, falou: quantas pessoas morreram aqui? E a pessoa que esteve lá nos anos falou: nenhum. Tinha 2 pessoas e os 2 estavam no hospital me parando para ele. Eu falei: eu preciso falar com eles. Preciso conhecê-los. Porque é impossível que alguém saia desse acidente vivo. Ele foi ao hospital conosco. Falou comigo. E quando chegou, perguntou: vocês estavam naquele carro lá no rodovia que está lá todo arrebentado? 100 anos, nossa. Ele falou: eu sou policial há 20 anos. Eu nunca vi um acidente nessa proporção sem que os ocupantes morressem. Eu estou admirado, eu estou pasmo. Digo para vocês uma coisa: só Deus salva alguém de um acidente desse. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele salvou desse acidente. E depois eu voltei, fui entender por quê. Estou aqui pregando para você. O Senhor queria me salvar, apesar de não ter certeza de vida eterna. O Senhor ia trazer essa certeza. Uma outra pergunta: imaginemos que você morreu. É que nem elevador, irmãos. Depois da morte, o nosso espírito, a nossa alma só tem 2 direções, não tem 3, 4, não existe. Biblicamente falando, é que nem elevador: ou sobe, ou sobe, céu, ou. E Deus não quer que você desça. Deus não quer que você desça. Então eu queria que eu descesse. Por isso, poupou a nossa vida. Eu tenho boas notícias para vocês nesta manhã. Primeira coisa, você precisa entender que o céu é um presente gratuito. Fala comigo: presente gratuito. A palavra em Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Vírgula. E minha mulher disse: graças a Deus por essa vírgula, porque a vírgula, ela está ensinando que não acabou a ação. Vírgula é uma pausa. Respira fundo. Ai, Deus me determina agora. Boa notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom é presente. É como um presente de um amigo. Quem tem amigos aqui? Eu tenho. Eu tenho. Esse amigo comprou um presente que você quer, aquela camisa e tal, ou coisa mais valiosa. Chegou no dia do seu aniversário, te deu aquele abraço: meu amigão, parabéns, está aqui o presente. Você, como amigo desse amigo querido, recebe o presente, você vai ficar olhando para o rostinho dele e falar: por que você me deu esse presente? Vai fazer isso? O que você vai fazer? Você pega o presente e fala: legal, valeu, estou amando, nem abri, mas eu sei que é o melhor, porque você é meu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus quer te dar um presente nessa manhã, nessa geografia, nesse lugar. O presente da vida eterna. Está claro para você aqui? Muito bem. Só que tem um detalhe, irmãos, vocês têm que saber. Muita gente se ilude pensando que porque acham que fazem algumas coisas boas vão para o céu. Não vão. Eu pensava isso e estava enganado. Deus precisou corrigir minha rota. Nós não vamos ganhar a vida eterna baseado naquilo que nós fazemos. Vamos chamar isso de boas obras ou merecimento humano. Efésios 2,8 diz: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós ou de vocês, é dom. Olha dom de novo aí. Dom é presente. Dom de Deus, presente de Deus. E ele afirma mais ainda: não por obras, ou seja, o que nós fazemos. A Bíblia diz mais, é chocante, Isaías 64,6: as nossas melhores obras, do ponto de vista de Deus, olha para nós e diz: não passa de trapo de imundícia. O melhor que a gente faz. Imagina o pior. Deus aceita qualquer coisa? Ele só aceita aquilo que é puro.
criação? Se não for, não recebe. Olha o problema para nós. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a glória da nossa salvação é nossa. Por que os laranjinhos são alegres? Você vai sair daqui pulando, saltitando, como um terneirinho, um serrinho que sai da estrebaria nessa manhã, em nome de Jesus. Você vai sair daqui feliz da vida, saltando de alegria, porque você vai sair com essa convicção interior. Se já é, vai confirmar, se não é, vai receber essa convicção. O céu é um presente, é um presente gratuito, e nós não vamos receber o baseado que nós fazemos. Quando nós vamos a Bíblia e vemos o que ela fala sobre nós, os homens, fica mais claro ainda. A Bíblia diz que o homem é pecador, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. É o que o pecado faz. Isaías 59 vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem o quê? Separação. Há um impedimento espiritual, há uma barreira. O problema não é de Deus, Deus não é afetado pelo nosso pecado, mas nós somos grandemente. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? O homem, ele não pode salvar-se a si mesmo. Tiago 2,19 diz: crees tu que Deus não só existe um Deus? Fazes bem, fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Quando você diz que crê em Deus, eu já falei isso também, eu creio em Deus. Quem já não falou aqui? Quem já usou essa expressão de dizer, eu já falei isso, pastor? Quem já falou disso? Eu falei. Eu falei. Nesse nível você está igualzinho aos demônios. É igualzinho. Porque os demônios, Satanás sabe que Deus existe. Ele tem alguma dúvida disso? Só que ele não tem salvação. Ele treme, mas não vai para o céu. Ele não vai estar lá. O homem é pecador e não pode salvar-se a si mesmo. Mais claramente vamos ver sobre o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, Ele nos ama. Nós estamos aqui. Eu fui poupado naquele acidente. Você está sendo poupado de tantas outras coisas. Às vezes nem nota, nem sabe. Você nem conhece a graça de Deus. Deus não depende de você ou de mim para que Ele possa cuidar de você, te abençoar, te fazer uma pessoa próspera. Ele não depende. Deus cuida da gente antes que nós começamos. Nós chamamos isso aqui na igreja metodista de graça preveniente. O que é preveniente? Aquela que cuida antes do conhecimento. Antes de conhecê-lo, Deus já está cuidando de você. Talvez você não saiba de nada disso, mas quando você acordou de manhã, saiu da sua cama, muito antes disso, a graça de Deus já te acompanhava. Cuidou de você para que você chegasse aqui e ouvisse essa mensagem, as mensagens que vocês vão ouvir nessa manhã. João 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Está passando lá. Está passando lá. Ok? Pode acompanhar no telão. Deus é amor. Muito bem, pastor. Mas se Deus for só amor, o que acontece? Todo mundo vai para o céu. É ou não é verdade? Lembra do elevador? Deus ama todo mundo. E ama mesmo. Agora, é todos para o céu? É? Você imagina o estuprador lá? Crime de colarinho branco? Adúltero, ladrão? Deus não se quiser para pegar. Eles vão estar lá? Deus é amor, mas ele tem um critério a ser preenchido. Qual critério? Justiça. Fala comigo. Justiça. Deus é justo, irmãos? Sim. Ele é justo. A Bíblia nos diz, Êxodo 34:7, parte B, que Deus não tem por culpado. Deus não põe culpa sobre o inocente. Aos olhos de Deus, olhos santos, coração reto, julga tudo retamente. Ele não se desvia para a direita, porque ele não tem sombra de variação. Deus não sofre de mau humor. Não tem nada disso. Aos olhos dele, ou é justo, ou é santo, ou não é. Ele não vem sentença. Estão me acompanhando, queridos? Está claro para vocês? Então o critério de justiça precisa ser preenchido. Se Deus não preencher o critério de justiça, eu não poderia falar sobre certeza de vida eterna. Os laranjinhos não teriam essa certeza. Os irmãos que estão aqui hoje, que têm essa certeza, jamais teriam. Mas louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor por sua bondade e justiça, que o Senhor nos deu um caminho, Jesus nos deu, o Senhor nos deu uma pessoa para nos substituir com um sacrifício vivo, santo e agradável diante dele, que ele aceitasse esse sacrifício,
Ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. Você pode falar comigo, Jesus Cristo? Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Normalmente dizendo, é o Filho de Deus, nós não falamos isso? Eu falo até hoje. Muito bem, só que há uma diferença exponencial, potencial entre nós e Jesus. Qual é? Jesus viveu no mesmo mundo que nós vivemos, enfrentou o mesmo tentador, mas ele nunca cometeu nenhum pecado. Santo, justo, puro, verdadeiro. Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas obras. Jesus nunca. Faça uma pesquisa bíblica. Pega a inteligência artificial. Pergunte para ela quando foi que Jesus agiu em pecado. E se a IA falar tal coisa, vai verificar, porque é mentira. É mentira. Jesus, ele submeteu a mesma vida que nós. João capítulo 1, verso 1 diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no 12 fala, ele habita entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vemos a sua glória, nós vemos a sua glória. Vemos até hoje, irmãos, o Senhor Jesus não está mais presente conosco fisicamente, mas bendito seja o Senhor que nunca nos deixa órfãos. Antes de Jesus subir ao céu, ser assunto ao céu, ele falou aos discípulos, eu retorno para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao meu Pai, ele vai enviar para vocês outro Consolador, o Espírito Santo. A palavra outro no grego quer dizer, Deus vai mandar outro para fazer o que eu faço. Outro é igual a. Jesus não está aqui, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem está aqui é o Espírito Santo do Senhor que quer agir na nossa vida. Por isso nós temos a alegria da vida eterna, porque o Espírito habita em nós. Jesus é o infinito Deus homem, ele faz o que ele quer. Quantas pessoas você conhece que fala para o morto de 4 dias, Lázaro veio para fora, já fez dias, seus irmãos falavam, Marco e Maria, Senhor, mas ele está cheirando mal, tira a pedra. Ele fala, ora ao Pai, Senhor, graças te dou. Olha o relacionamento íntimo, poucas palavras, poder a seguir. Graças te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E João vai dizer, ele não falou isso por causa de si, mas por causa da multidão, para que cresçam naquilo que ele veio nos entregar, nos dar pela graça. E aí ele brada, Lázaro, vem para fora. Já fedia. Quem já viu um morto de 4 dias aqui? Eu já vi de 7 dias. Irmão, coisa é feia. É feio. Quando ele fala, Lázaro, a voz eterna, o Deus eterno, vai no mundo. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Testifique seu coração com os irmãos. Você pode estar vivendo num ambiente de morte, mas quando o Senhor fala o seu nome, fala. Quando falou comigo, eu jamais esqueci desse dia. Estou grato ao Senhor. Renan, vem para fora. Sai do mundo das trevas. O diabo não manda mais em você. Sai daí. Sai desse lugar de escuridão. Porque a partir de agora, você anda na minha luz. Eu sou a luz, disse Jesus, que ilumina todo homem. Eu sou a luz que está iluminando o coração de cada homem nesse lugar. Eu sou, não existe um segundo. Jesus falou 3 vezes no seu próprio ministério. É o único líder que falou assim: eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele não morreu, mas a sepultura ficou vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A sepultura está vazia. Aleluia. Eu não sei se você está com vontade, mas eu vou aplaudir Jesus agora. Muito obrigado, Jesus! Jesus ressuscitou. E a palavra nos ensina que a ressurreição de Cristo é a garantia, penhor. Se você crer nele, você está cercado, você está marcado, você está carimbado pelo Espírito Santo. Aconteça o que acontecer, você vai chegar no seu destino. O seu destino não é a tua casa quando você sair daqui. Se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando, o seu destino é a vida eterna. A partir de agora, Deus quer que você ande com ele. Ele está te tirando do mundo das trevas e Jesus lança luz sobre o seu coração. Você, a partir desse momento, é o filho da luz e nele permanecerá para a glória do Senhor. Está testificando o seu coração? Isaías 53, 6. A palavra
tem que andar com Jesus. Não precisa procurar para andar com Ele, porque a partir do momento que você abre o seu coração para Ele, Ele está habitando em você. Ele anda com você. Ele vai guiar a sua vida e você vai ser luz nas trevas. Nos desviávamos como ovelha, mas Deus fez cair sobre Ele. Não foi sobre mim ou sobre você, fez cair sobre Ele, Jesus, os pecados de todos nós. Você quer ver como o pecado é sério e a quantidade que nós cometemos? A Bíblia diz que nós pecamos de 4 formas diferentes: pensamento, palavras, obras e omissões. Vou pegar só o pensamento para você entender que isso é grave, e nós não levamos isso a sério. Já foi provado que vai passar uma média de 10 no pensamento. Hoje passa muito mais, com a mente acelerada, vai longe. Mas se nós pegarmos só 3 pecados por dia, pensa bem, se eu cometer 3 pecados, vocês são bem matemática, me ajuda aí. Se eu cometer 3 pecados por dia, no mês dá quanto? Multiplica por 30. Quanto dá? 90. Multiplica por 12, quanto dá por ano? 1080, corta 80 para facilitar a conta. Quantos anos você tem? Eu tenho 61. Pode não parecer, meu querido, obrigado pelo apoio. Vou fazer 62 daqui a pouco. Eu já teria cometido, se eu cometer só 3 pecados de pensamento, sem que você levar em conta palavras, obras, omissões, eu multiplico isso muitas vezes exponencialmente. Eu teria cometido na minha vida 60 mil pecados. Toda vez que você comete uma transgressão no trânsito, você não recebe uma multa, pôs uma pastinha. Agora pensa você no tribunal, e o juiz está, no meu caso, 60 mil processos atrás. Vai ter bastante pastinha ou não? Você acha que esse juiz vai bater no meu ombro e falar: Renan, isso não é tão sério, isso aí que a tua vida? Não leve em conta o que está acontecendo com a justiça brasileira. Isso é uma barbaridade. Deus, aos olhos dele, culpado é culpado, inocente é inocente. Eu seria culpado. Ele me colocaria onde? Atrás das grades. E livraria a sociedade do inimigo de alta periculosidade. E sou eu que estou falando para vocês. Isso não está mais sobre você, como não está mais sobre mim, porque toda a nossa condenação, Ele lançou sobre Jesus Cristo. A ira de Deus que estava destinada a nós, a destruição que estava destinada a nós, o inferno que nos aguardava, Ele retirou de nós e lançou sobre seu Filho Jesus Cristo. Na cruz estava gravado, e antes de morrer Ele fala: está consumado. Fala comigo: está consumado. No grego quer dizer tetelestai. Tetelestai significa está pago. Um santo morreu pelos pecadores, um justo morreu pelos transgressores. Nós éramos eles. Jesus é santo, justo. Ele é Deus encarnado. A ira de Deus foi tirada de nós. Não existe condenação se você crê em Cristo. Nenhuma condenação. Você já foi julgado, não vai ser julgado. Você já foi julgado, a sentença foi paga. E você sabe, a nossa lei humana quer falha disso. É isso ou não é, advogado? Ninguém pode ser preso por sentença já cumprida. Meu Deus. Amém, queridos? Então por que você se sente preso? Por que você sente medo? Por que você acha que aquele negócio não vai dar certo? Vocês estão aqui, irmãos, 2 anos de semeadura espiritual, 2 anos de oração, jejum. Começamos aqui com 8 homens. Isso não é um acaso. Isso não é um acaso. É a semente viva, verdadeira da palavra do Senhor. Palavra viva, Espírito e verdade. Você é fruto dessa verdade agora. E você vai frutificar, você vai crescer e vai gerar muitos frutos para a glória do Senhor. Gerar frutos como você, como eu. Jesus, Ele ressuscita, Ele compra um lugar no céu. E esses dias eu estava orando e falei: Jesus, como é que foi o teu encontro depois da ressurreição com o Pai? Olha a intimidade, que gostoso o Espírito Santo nos ensinando. Ele ressuscitou, sobe ao céu. Poucos dias depois ele encontra os discípulos já ressuscitados, vai para as montanhas da Galileia, e ele fala: irmãos, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e os confins da terra. E ele sobe, aos olhos dos discípulos ele sobe. E o Espírito me ministrou. Ele chegou lá no céu, no trono de glória do Pai, porque Deus está sentado no alto e sublime trono, as bandeiras não tem mais nada. Ele chega para o Pai depois de ressurreto e fala: Pai, estou parafraseando, foi o Espírito Santo que me ensinou. Se servir para você, usa. Ele falou: Pai, a humanidade está vindo aí. O Pai olha para ele e fala: como é que é, filho? Ele quer voltar para casa, a nossa casa. Como assim?
e pergunta ao Pai: isso é o suficiente, Pai? O Pai fala: sim, meu filho, é o suficiente. Manda eles entrarem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Jesus que eu conheço. Isso mudou minha vida. Isso tirou de mim a vontade de beber, de prostituir. Irmãos, aos 22 anos eu estava perdido na bebida, na prostituição mulher. Parei com isso, nunca mais. Eu nasci de novo. Eu tenho agora a natureza de Deus. O pecado não me atrai. O que me atrai é a glória de Deus todos os dias. É amar a igreja, é servir a igreja. O dia que eu perguntei para Jesus uma madrugada com a minha família, contra mim eles não sabiam o que era. Eu falei para vocês, gente religiosa não salva ninguém, só atrapalha. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Ele me deu uma visão naquela madrugada. Me mostrava um campo muito verde, lindo. Eu debaixo de uma árvore frondosa, mexendo na grama. Nunca me esqueci disso. Quando eu fiz a conversão, eu estava sentado mexendo ali, aquele jovenzinho de 21, 22 anos. Veio alguém, vem cá, pastor João. E eu sentado lá no chão, e esse alguém tocou no meu ombro. E eu olhei para ele. E ele brilhava, reluzia, quase a ponto de eu não poder enxergá-lo. E ele estendeu a mão para mim. E me fez andar ao lado dele. Me fez andar com ele. E nós começamos a andar para aquele espaço verdejante. E fomos subindo. E chegou um lugar mais alto. Um lugar mais elevado. Mais elevado. E eu andando com ele. Ao lado dele. E chegou um determinado momento que ele falou: Renan, olha para trás. E a partir daquele momento eu entendi que foi importante ouvir a voz do Espírito e obedecer. Sem questionar. Eu vi uma multidão de gente me seguindo. Pais, mães, filhos, filhas, avós, netos, todos nos seguiam. Naquela madrugada eu perguntei para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Jesus estendeu a sua mão para a multidão. Ele falou: a partir de agora, Renan, este é o teu trabalho. Quase 40 anos e o meu trabalho ainda não terminou. Deus está levantando a sua vida nessa manhã para nos ajudar na grande e poderosa colheita de almas do Senhor. E você vai fazer parte desse trabalho, você vai fazer parte da igreja do Senhor. Obrigado, pastor João. A minha mulher às vezes ela pega no meu pé, a Marlene. Ela lembrava, né, pastor João? Eu achei ela foi tudo de hora rapidinho. Eu amo minha esposa demais. A minha esposa, quando ela descobriu que ela podia fazer uma lista com o marido, ela pegou aquela lista, começou a orar, jejuar, madrugada, pastor Estevam, que era pastor, meu pastor, depois orar, pastor, posso pedir alto, posso pedir louro, mas lindo de morrer, pastor, posso pedir, pede, Marlene, que Jesus vai te dar. E eu nem sabia que era. Nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, apenas em meses diferentes. Eu sou de 7 de dezembro de 63, ela é de 7 de dezembro de 63. Nós nascemos na enorme, na megalópole chamada Mandaguari. E nunca havíamos encontrado. A partir daquele dia, quando eu a encontrei, ela não me achou. Através dela, Jesus me encontrou lá. E Deus usou a vida dela como testemunha na luz do Senhor. E me levou a receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. Suficiente Senhor e Salvador. Nós recebemos o presente da vida eterna pela fé. Fale comigo, fé. Vamos entender uma coisa aqui. Tem muita gente que acha que tem fé. O diabo também tem fé, mas não é essa fé que o Senhor quer que você tenha. Saber que Jesus morreu e ressuscitou, todo mundo sabe. Chama-se fé intelectual. Eu sei que Jesus morreu e ressuscitou. Não vai te salvar. Não é o suficiente. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você começa na fé. E o próprio Senhor falou. Ele falou, Mateus 13, parábola do semeador. Tem gente que diz
recebe com rapidez. Mas a semente cai à beira do caminho, pisado, machucado, vem as aves e puff. Depois cai sobre as rochas, depois cai sobre os espinheiros, aflições, perseguições. Mas ele falou, é necessário que a boa palavra caia no solo limpo, amém? O solo limpo, não compactado, não pisado, não machucado, mas o solo limpo. Eu creio que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está afofando o seu coração. Está tirando pedra, está tirando espinho, está fazendo isso agora. Não porque sou eu, mas porque ele disse, a partir de agora, este será o seu trabalho. Anunciar o poder do nome e a obra do Senhor. O que eu falei faz sentido para você? Faz sentido para você, amém? Você quer receber ou confirmar a sua fé em Jesus agora? É o teu desejo? Então, por favor, se você é o teu desejo, fique em pé que nós vamos orar juntos agora. Nós vamos dirigi-lo numa oração. Você não está falando comigo, querido. Até agora Jesus falou com você através de mim. E você vai falar comigo crendo. Faça os céus ouvir tua voz agora. Diga para o Senhor Jesus, sentado à direita do Pai, o Espírito Santo quer entrar, e se já está, ele vai vibrar no seu coração. A luz do Senhor vai vibrar no seu coração, e todo o seu pecado será coberto pelo poderoso sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado e toda injustiça. Diga comigo, Senhor Jesus, ouvi a tua palavra, e sei que o Senhor está batendo a porta do meu coração. Eu decido, eu abro a porta. Entra, Jesus. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Escrevo meu nome, confirmo meu nome no livro da vida. Eu te agradeço pelo presente da vida eterna. Se você sente a vontade, pode aplaudir Jesus. Em João 6,47, Jesus diz assim, é Jesus falando: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quando? Agora. Amém. Se você cair fulminado por um derrame, ou seja lá o que for, vai ser, fique tranquilo, só vai ficar teu corpo aqui para a gente chorar, sentir saudade de você, porque o teu espírito está retornando para a casa do Pai. Já falei para a minha igreja, falei para a minha família, se eu estiver morrendo, e o médico falou, quer que ressuscite? Vai botar aquele aparelho, não, nem sou um daquilo. Bota choque, 10 mil voos aqui, tum, para trazer de volta. Eu falei para a minha família, para a minha igreja, agora vocês são testemunhas. Eu não quero que faça isso. Eu estou indo para a casa do meu Pai. Você também está indo para a casa do vosso Pai. O nosso Deus, o nosso Senhor. Pastor, e o que eu faço enquanto eu estiver aqui? Primeiro, você tem que entender que Deus deixou nos instrução. Tudo que você ouviu está na Bíblia. Fala comigo, Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Irmão, o Wesley falava, goste ou não, independente de querer ou não, você precisa fazer duas coisas a partir de agora. Se faz, continua, intensifica. Não faz, começa. Leia a Bíblia todos os dias e faça oração. A gente canta a musiquinha. Pastor João, você canta muito bem. Você canta muito bem, melhor que eu. A musiquinha das crianças que a gente fala, como é que é? Leia a Bíblia e faça a oração. Pastor Maurício canta muito bem. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. É fácil, não é? Vamos cantar junto? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer.
Adore ao Senhor pelo que Ele é: amor, justiça. Muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela igreja. Pode sentar, querido. Desculpa, eu esqueci, estou lembrando. Eu me empolgo aqui, esqueci. Leia a Bíblia, faça oração, adore. Eu estou há algum tempo falando aqui, pessoal, lá no Egito. Reinaldo, estou há quanto tempo falando? Meia hora, já está dando tempo, tem que encerrar. Daqui a pouco ele vai levantar. Irmãos, meia hora falando com vocês. Eu falei mal de alguém, fui maledicente, fui fofoqueiro, cometi algum mal, ou falei a verdade? Obrigado. Nesse tempo todo você está ouvindo a verdade. Sabe como eu não disse? Isso é comunhão e santidade. Se você nunca entendeu o que é santidade, a tua presença aqui agora vai levar. Você, quando você vai levar um testemunho, você já sabe o que é uma vida santa. Pense naquilo que é reto, justo, que traz boa fama. Pense, porque quando a gente pensa, enche o coração. É aqui que a semente cresce. Jesus diz: a boca fala que o coração está cheio. E o teu coração está sendo cheio da verdade. Está sendo liberto. Comunhão. Agora você vai contar isso para alguém. Testemunho. O que eu fiz aqui foi testemunhar. Simplesinho. Nós temos uma escola de evangelista aqui. Nossos irmãos saem, evangelizam durante a semana. Estilo de vida que você faz a qualquer tempo. Assim fazemos. Você é nosso convidado. Você é meu convidado a estar conosco, a estar com os pastores, colegas do distrito, para crescer, sendo orientado na leitura bíblica, na escola dominical, nos grupos de discipulado que nós chamamos de célula. Pode ser reunião de líderes, tem vários nomes, mas é importante fazermos isso. Compartilhe a sua fé com alguém. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, em primeiro lugar que eu testemunhei, minha família. Testemunhei sobre Jesus para toda a minha casa, meu pai, minha mãe, minha avó. Melhor, meu pai, minha avó e minha mãe. Os três já morreram, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando eu morrer, eu vou encontrá-los no céu. Aleluia. Porque eles fizeram a mesma oração que nós fizemos amanhã. Eles abriram o coração e pediram para Jesus entrar. Se tornou o seu Senhor e Salvador. Por isso nós vamos no céu. Em verdade eu digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Lembre-se, você pode ver o reino de Deus, pode ver Deus operando na vida das pessoas, mas não foi só isso que Jesus falou em João 3, não basta ver o reino. Ele fala: você tem que entrar no reino. Entre, palavra diz mais, esforçar-te por entrar no reino. Isso é uma decisão tua. Ninguém decidiu por mim, ninguém decidiu por você. Você está escolhendo andar com Jesus, amém? Tua vida jamais será a mesma. Você tem que se esforçar, precisa nascer de novo. E Jesus falou da água do Espírito. O Espírito já entrou no seu coração. Se estava adormecido, está sendo reavivado agora em nome do Senhor. Agora tem que nascer da água. O que é isso, pastor? O que Jesus falou? Ele está falando do batismo público. Batismo é com água. Atos 3, Atos 11, em Antioquia, e por aí vai. Todos aqueles que creem em Jesus, eles precisam aliançar publicamente com o Senhor. Precisam professar. Batismo no momento de profissão pública da sua fé. O que é isso? É o momento que você torna público aquilo que está acontecendo no particular. Só você sabe que agora você tem Jesus como Senhor e Salvador, não é verdade? Mas Jesus falou: você tem que nascer da água. Você tem que publicamente chegar na frente da igreja. Pastor, te prepara. E publicamente agora você vai dizer para todo mundo ouvir, para o inferno ouvir: eu sou uma nova criatura. Eu nasci de Deus. E você é amigo de Deus. E você é mais do que isso. A palavra de João diz que aqueles que creem no poder do nome de Jesus se tornam filhos de Deus. E Ele nos recebe por adoção. Nós aqui somos todos agora filhos de Deus. Amém? Amém. Você é filho de Deus. Eu quero te deixar à vontade. Se o Senhor for com você, mas você quer uma testificação interior, eu quero passar por essa experiência. Claro que não vai ser igual a minha, cada um tem a sua, porque as experiências são diversas, são variadas, pelas necessidades diversas e variadas. Mas eu quero te abençoar. Eu quero que o Senhor coloque a mão sobre mim. Eu quero o poder de Deus. Eu quero vibrar na presença do Senhor. Eu quero entrar na sintonia espiritual do Espírito Santo. Eu quero ter visão espiritual.
frente, porque eu quero orar com você. Por favor, saia do seu lugar e venha para frente. Nós queremos impor as mãos e te abençoar. Em nome de Jesus. Vem agora. Vem agora. Vamos fazer filas aqui. Vamos alinhar a fila para que os aleijinhos possam orar com vocês. Olha aqui em frente ao altar, por favor. Filas.